Esses dois filmes incrivelmente fortes que passaram hoje, dois documentários bastante diferentes e, ao mesmo tempo, com uns pontos de contato muito interessantes, né? A gente pensar no Vali como um dos estradeiros, como uma dessas figuras desgarradas. Na verdade, a junção dos dois documentários é bem provocadora, né? Os estradeiros como poetas e o Vali como um estradeiro é uma associação muito interessante, muito vital mesmo, né? Tem uma força muito legal. Então, enfim, agradecendo ao pessoal da adaptação por esse papo, eu queria, enfim, propor como questões um pouco, para começar, a gente começar a falar um pouco de como se associar a esses personagens, né? Porque eu acho que os dois filmes têm essa questão de ir buscar o personagem, de tentar encontrar quem são esses personagens. Então, gostaria de falar um pouco, pedir um pouco para vocês tentarem rememorar um pouco essa trajetória de construção mesmo da ideia do documentário. Enfim, passo a primeira palavra para a Renata, por favor. Obrigada. Apesar que é mais difícil iniciar. Mas, enfim, a nossa grande vontade de fazer esse documentário partiu a partir de uma observação sobre essas pessoas que são invisíveis na sociedade, né? Na verdade, elas nem gostam de serem vistas. É um modo de vida que as deixa invisíveis mesmo. Então, a gente pensava muito como abordar, como chegar junto dessas pessoas. Não que a gente tinha pensado previamente no método, mas a gente não queria ser visível, tão presente no filme. E a gente queria se aproximar da forma mais, vamos dizer, mais respeitosa e mais livre possível. Então, uma vez que o personagem não permitisse essa aproximação, a gente recuava, na verdade. Então, existia uma vontade de fazer uma rede de relações entre um personagem que nos levasse a outro, depois a outro, e isso a gente conseguiu. Esse filme eu fiz com o Sérgio Oliveira, né? Um filme nosso, e ele tem uma aproximação, eu diria até mais do que eu, uma aproximação muito legal com as pessoas, que, de uma certa forma, assim, as deixa confiantes, né? Porque o filme não tem um julgamento de valores. Isso é importante eles perceberem que não é uma abordagem moral, assim. Então, foi muito interessante entrar nesse universo que até parece um universo paralelo, né? O universo do viajante, né? O universo de uma pessoa que está sempre em outro lugar, não no seu lugar de origem. E, então, o filme aborda um pouco disso. Os personagens, além das pessoas que a gente considera, né, uma tribo moderna, assim, não que eles se considerem, mas a gente considerava eles como personagens. Além deles, a Terra também era personagem. Então, existia essa vontade nossa de transitar através desses personagens e, de uma certa forma, numa aproximação maior com esse sentimento de terra, sabe? Você fala, Carlos? Falo. Eu não sei direito. Engraçado, porque o Ali, ele era um cara que tinha essa aparência sem, como se fosse uma pessoa que você não pudesse chamar cujo, se você fosse usar a palavra rigor para o Ali, parece ser fora de sentido, parece que não se aplica, né? Mas ele era uma pessoa muito rigorosa, muito a liberdade dele era construída, né? E eu acabei de ver o filme O Estradeiros e eu adorei e achei uma coisa legal. Fiquei contente de vocês terem feito a relação entre os dois. Eu achei que é um filme que tem uma liberdade, se dá uma liberdade enorme. E o filme entra, né, a câmera entra no formal, tem uma coisa. Eu acho que tem uma coisa nesses filmes que a gente ainda chama de documentário,
que a linguagem do filme ela é resultado do encontro da gente com aquilo que a gente está filmando, né? Não é algo que... Porque a linguagem, em geral, a linguagem não é um espelho da natureza. Você está olhando sala de cinema e fala sala de cinema. Quando você constrói a frase estou numa sala de cinema, aquilo te liga à realidade, não é um espelho isento da realidade, né? E é preciso a gente se impregnar do personagem para daí entender o filme, né? E daí transmitir também em termos de linguagem cinematográfica. Muito. Né? E o filme tem isso maravilhosamente conseguido. Essa relação resulta na linguagem, né? A relação fica muito claro. Eu estava curioso para conhecer vocês, para ver como vocês eram. Eu achei que vocês pudessem ser estradeiros e fiquei surpreso de aparentemente não serem, né? Burguesa total. Porque o filme é tão livre, tão estradeiro, o filme, né? O filme em si é tão estradeiro. E como eu falei, é difícil chegar a essas pessoas, como também a sua abordagem com a Ali chegava num limite que você não conseguia ultrapassar. A gente também tinha esse limite. E depois a gente foi entendendo que filme de estrada é isso. Né? A gente teve uma aproximação bem maior com o Cubano e a esposa dele, Tatiana, porque a primeira vez que o Serginho filmou eles foi em Boa Viagem, também, vamos dizer, 2007, 2006, uma coisa assim. Depois foi encontrando mais 2 vezes, e aí ele já constituindo família, e da última vez já parando e voltando à terra, mas assim, a terra no sentido de cultivar a terra, né? Mas é preciso realmente ter muito respeito quando se faz um documentário, né? Às vezes a ideia é muito boa, mas a forma de abordagem é desrespeitosa. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu gosto muito do início do seu filme também, quando ali fala que ele vive numa fronteira, né? Essas pessoas, elas vivem sem fronteiras, vamos dizer, mas o sentido é o mesmo. Não respeitam fronteiras. De forma alguma. Ao contrário, gostam de cruzar fronteiras. Vocês estão falando muito dessa coisa da forma. Na verdade, o que eu ia, inclusive, perguntar para os dois é que eu tenho essa relação direta de construir o filme a partir do personagem, mas os dois filmes eles não têm pudor em ter um gesto de movimentar o olho do espectador. Quer dizer, no Estradeiros, em determinado momento, desde o início, na verdade, tem aquela coisa de parecer, né, como ele gira o mundo, então o mundo pode estar de cabeça para baixo, e tem esse jogo do nosso olhar. E no teu filme tem também o uso mesmo enfim, da imagem que é tratada para parecer outro tipo de imagem, quer dizer, esse tipo de intervenção para construir a narrativa, para, de repente, na verdade, para marcar uma posição, né? Eu acho que os dois filmes estão marcando posições, né, com esse gesto mesmo que incide diretamente na forma, né? Eu acho que a grande semelhança é a busca pela liberdade mesmo dessas pessoas, né? E, no nosso caso, de uma América Latina que hoje você pode realmente andar por ela sem fronteiras, sem ditaduras, né? Uma liberdade conquistada com muito sangue, né? A duras penas, assim. O Ali, essa liberdade espiritual, mental, política também é fantástico. Gostei muito do filme. Muito bom. O paradoxo é que essa liberdade do Ali e do próprio filme, porque assim a intervenção existe, o gesto existe nosso, sem dúvida, não tem esse pudor. Mas o gesto nasce da relação entre a gente e o objeto do filme, no meu caso o Ali, né? E não sei se no caso de vocês também, né? Assim, da relação. O gesto nasce da relação, não é uma coisa que vem independente do que está sendo feito. Eu posso fazer outros filmes que não tenham nada parecido com esse, porque não é uma autoralidade que é independente da relação com o mundo. A autoralidade, ao contrário, nasce da relação com o mundo que o filme tem, né? Que a experiência do filme traz. Sem dúvida. Não, e o formalismo, ou a falta de formalismo, ele também não é uma premissa, né? É uma coisa que vem depois. Né? A sua câmera atenta a esses
rompantes de loucura e de poesia e de... Enfim... Você está ali presente nos momentos muito de declarações dele muito sinceras também, né? E eu gostei muito. Eu queria saber se... porque você cita que ele também fala da coisa do cinema, que será o cinema com o advento, né, da câmera digital e tal. Mas as suas imagens foram captadas em digital também? Algumas, Algumas. Tem de tudo. Tem de VHS a 16, Super 8, HDV, DV, Hi8. Eu achei muito bom a falta de formalismo, no seu caso, assim, de cuidado com a imagem. Isso não era importante. O importante era captar o momento. Mas né? teve muito cuidado com a imagem. Eu acho que esse que é o paradoxo. O próprio Ali era assim. Toda aquela liberdade dele, isso o filme tenta dizer também, era construída. Ele tem uma timidez. Tinha uma armação. Total. A encenação o tempo sempre, inteiro. Né? Não é com uma pessoa solta. Mas não é tipo, corta, vamos fazer de novo, para ver se fica melhor? Tinha também? Tinha. Não só corta, vamos fazer de novo, mas tinha uma coisa assim, acho que eu até falei para ele uma vez. Eu filmava, né? Aí ele pedia a câmera, muitas vezes, né? Pedia a câmera, assim, e aí ele ficava se olhando, falando, muito consciente da imagem dele, né? Muito... E aí ficava olhando, falando e conversando com ele mesmo. Que interessante, como se não fosse ele que tivesse acabado de falar aquilo, né? Olha que coisa tal. Queria dirigir e tal. Muito bom. Você falou muito da questão da geografia, né? Da Terra. Eu dizendo também que os dois filmes têm uma questão ligada à geografia, né? Tem a coisa de por onde o personagem passou, mas também de comunidade, né? Quer dizer... No caso do Vali, tem aquela coisa do Afro-Reggae, né? Que ele, de repente, cria uma comunidade. E os estrangeiros, a gente percebe como é que eles... Em vários momentos, eles são pessoas que, enfim, não devem viver todas juntas, se cruzam de vez em quando, mas tem a coisa da música, da conversa, de fazer a roda. Quer dizer, tem uma busca de comunidade nesses filmes, de certa maneira, né? O nosso, ele passa muito por alguns interesses assim, em comum, que é a exuberância da natureza, os lugares mais lindos, eles vão em busca. E muitas vezes também isso coincide com pontos turísticos, porque é onde tem mais gente, tem possibilidades de fazer uma graninha para poder viajar e ir mais longe, né? Então, como eles fazem um percurso, às vezes, que coincide, né? Um passa a informação para o outro. E essas pessoas também usam a internet, usam e-mail, tudo isso. Bem menos do que a gente, mas enfim, não é uma... Assim, comunicação é bem-vinda, entende? Não é uma coisa... Não é fora do sistema daquela forma que a gente entende como um radicalismo assim, extremo, não. Comunicação é uma forma de sobrevivência também, no caso deles. Tem uma coisa além da comunidade em comum, talvez que tem a ver até com a ideia de comunidade, que é a ideia de contracultura nos dois filmes, né? Esses caras são como se fossem representantes da sociedade. E o Ali, ele toda vez que quando ele era vivo, falava que ele era tropicalista, ele dizia que não. Ele não gostava de ser chamado de tropicalista. Nunca entendi direito por quê. Mas ele se dizia alguém da contracultura. Se ele fosse definir essa posição dele na cultura, ou em algum movimento cultural que tivesse marcado a vida dele, era contra a cultura, não era tropicalismo. E eu achei bacana porque esses caras, eles se colocam, os estradeiros se colocam, né, são quase reminiscentes dessa ideia, né, de que a gente mantém isso, a gente está ali. E o filme, aquela imagem inicial do filme que inverte o mar, né? Aquilo é maravilhoso porque é simplérrimo. Eu nunca mais vou ver uma imagem de mar da mesma maneira depois daquela. Nossa, obrigada. Porque realmente é muito porque o que é fixo deixa de ser o que está embaixo e passa a ser o que está em cima, né? E o que é a ideia era
redimensionar esse valor do homem, né? A Terra é muito maior, e a Terra é o que fica, enfim. Colocando eles como habitantes desse continente, a gente achava que a gente tinha que, enfim, valorizar o planeta, ou seja, redimensionar mesmo o valor do homem, né? Então, a ideia é essa, que a gente é um planeta vagando, é bem cabeça, é um planeta vagando, e essas pessoas são uma tribo moderna que tem essa possibilidade de viajar pelo continente inteiro. Em geral, são latinos mesmo, porque não são apegados a valores materiais, como todo mundo de cidades grandes, né? E depois a gente abre um pouco a questão da terra e até da sustentabilidade dos alimentos, do lixo, de tudo isso, no sentido que, enfim, essa natureza que a gente tenta lembrar no filme, a natureza existe, ela é onipresente, mas ela está, enfim, nas grandes cidades completamente desequilibrada. É uma opção de vida, quer dizer, existem outras opções que não as nossas, que estamos dentro de um sistema. Enfim, a gente quis ampliar essa questão que é bem existencialista mesmo, né? E que eu acho que é uma visão que não é tão abordada assim. Em geral, as pessoas olham essas pessoas, mas não veem a grandiosidade do pensamento delas, a consciência política, elas são super politizadas, né? Vêm como marginais mesmo da sociedade, marginais e ponto. Então, eu acho que não é bem isso. Na verdade, eu acho que dá até um pouco de inveja. É uma vida dura, mas tem seu lado bem positivo também. Tem um determinado momento um deles fala, né? Paga o preço, não é tão simples, né? Isso é interessante, na verdade, essa questão dos valores mesmo fundamentais do filme, é porque eles acabam tendo um discurso sobre o cinema, né? Sobre o cinema dos nossos dias. Quer dizer, tem uma radicalidade deles que, enfim, graças a uma série de circunstâncias que permitem que um cinema mais barato seja produzido hoje, permite que haja esse tipo de afirmação, que tenha um cinema ou que seja radicalmente pela poesia, né? Radicalmente, ou que seja radicalmente pela margem, né? Pela exclusão de um certo parâmetro social, né? Pela inclusão dentro de um determinado sistema capitalista de produção. Quer dizer, de certa maneira, para o cinema brasileiro que a gente produz hoje, que de fato é consumido, que é visto pelas pessoas, os filmes eles estão tendo uma afirmação muito forte em relação a... Não, esse é outro universo do qual a gente está fora. A gente está marcando a nossa posição aqui. Eu acho que é interessante, na verdade, botar eles porque tem em conjunto, porque tem essa questão quase complementar, né? No sentido ali já fala isso, né? É. O que será do cinema? Porque é uma arte muito nova. E as pessoas têm medo de experimentar, mas é muito nova, então é preciso que se faça experimentos mesmo. O paradoxal também nessa história é que os filmes que supostamente se voltam para a realidade, chamados documentários, têm sido os filmes que mais vão para... Por exemplo, o filme O Estradeiros está na estrada da realidade. De repente, enxerga um buraco no meio do filme, na Terra, e vai procurar o que está do outro lado do buraco. Quer dizer, uma outra instância de realidade, ou de irrealidade, ou de não realidade, ou de delírio, ou de ficção. Esses tons de cinza entre vamos dizer, o branco da realidade e o preto da ficção, eu acho que esses filmes exploram essa gama, esse espectro todo de cinzas entre esses polos, realidade e ficção, que são polos que o nosso discurso coloca, que são muito difíceis de você dizer com uma precisão científica ou mesmo com rigor filosófico o que é realidade, o que não é. Isso é discutido sempre. A imaginação até é hoje. real, né? A vida é sonho, né? Como ali, a vida é sonho.
É muito bom, a vida é Cadeirão sonho. da Barca, né? Viva a ilusão. É. Eu sou da ilusão, total. E o engraçado é que esses filmes são supostamente carregam documentários, né? Filmes que olham para a realidade. Eu não gosto detesto fazer afirmações bombásticas e tal, aproveitando que não tem muita gente para fazer. Mas eu acho que a gente, se bem que está filmando daqui a pouco, mas eu acho que a gente devia, essa palavra documentário, a gente realmente devia esquecer dela. Sabe por quê? Porque se o documentário fosse mais um dos gêneros da ficção, já que o cinema é a ficção, quando você fala o cinema, quase que naturalmente você está falando de um cinema ficcional, como a comédia é um gênero de ficção, ou ação, suspense, ou a mistura de tudo isso e tal, se o documentário fosse mais um dos gêneros, ou seja, um gênero da ficção que olha para a realidade, que usa elementos, imagens da realidade para construir uma história, como qualquer outro filme, e do momento que vira uma história, não é mais a realidade. A história não é a realidade. O que é a realidade é aquilo para qual a gente olhou num determinado momento. Mas qualquer filme é isso. Né? Qualquer filme é a reconstituição da realidade. O documentário é a reconstituição da realidade também. É um trabalho de construção. Você fica meses. Eu estou no meu último filme agora. No filme do Ali, eu fiquei 1 ano e meio montando. E nesse último filme, eu estou 2 anos montando. Então, e é supostamente um documentário também. Você não fica montando a realidade para... Né? A realidade não é montada. Então, eu acho que a palavra é muito carregada e eu acho que a gente devia... Talvez ela esteja atrapalhando, sabe, já. Porque a gente fica querendo dar novos sentidos para o documentário, o documentário é isso, o documentário é aquilo. Talvez chamar de ensaio ou de chamar de alguma outra coisa. Não é mais... Para mim, não cabe mais como chamar, rótulo. né? E porque o rótulo importa no final. Né? Sabe por quê? Por exemplo, quando o filme do Ali estreou, na primeira sessão, assim, foi um debate da Folha, que eles fazem lá em São Paulo, eu estava cheio de convites na mão e tal, né? E saí para fora, assim. Aí uma senhora que estava lá no cinema, né? Ela falou, vai passar aqui o filme, eu não sei se era Almodóvar, era um filme assim, de ficção. Aí eu falei, não, hoje tem a estreia de um documentário. Assim. Ela falou, documentário? Eu falei, tipo, quase me desculpando. Falei, documentário e tal. Então a pessoa acha que documentário, e ainda se faz documentário institucional, querendo ser realidade, jornalístico, né, meramente com informativo, né? Não é mais isso. Não precisa chamar. Acho que é registro de, né? Bom, no nosso caso, acho que é um registro de uma aproximação, do encontro. Nos dois casos. Nos dois casos. Nos dois casos. E no seu caso, mais fortemente, porque vocês eram amigos também, né? Então, tá bem clara essa relação no filme, muito bonita. Legal. Gente, eu queria, assim, se alguém quiser fazer perguntas, já instigar, né? Porque o filme passou, os 2 filmes passaram agora. De repente, alguém que tenha visto esteja aí com questões fervilhando na cabeça, né? Mas essa questão do documentário, que na verdade, é curioso como isso daí aumentou imensamente, essa discussão toda, a partir do momento em que aumentou o número de documentários sendo produzidos graças à tecnologia digital, né? Então, de certa maneira, talvez toda essa circunstância tenha permitido também, isso acho que é uma coisa que a gente vai precisar dar um tempo, dar uns passos para trás para reparar, mas toda essa circunstância tecnológica mesmo, né? Não só social também, tenha permitido que, de certa maneira, toda uma linguagem cinematográfica em torno do documental, que já existe no cinema há mais de 100 anos, né, tenha chegado no Brasil e em alguns outros países, mas o Brasil é um país que a gente percebe no mundo, ele está produzindo isso daí de uma forma que talvez esteja... Progresso é uma palavra meio perigosa quando a gente fala, ainda mais em arte,
mas esteja, digamos, se ampliando, se adensando, se tornando mais complexo, né? Talvez 30 anos atrás, a gente fazer todos esses reparos ao que era o documentário era uma coisa que você pegava meia dúzia de filmes e o resto era tudo na imaginação, na possibilidade, né? De repente, hoje a gente tem vários desses objetos estranhos que são filmes que, de repente, não se encaixam num parâmetro tradicional de documentário institucional, né, informativo. Não, de repente, o cinema brasileiro, inclusive, talvez por ter essa dificuldade, inclusive, nessa relação social, se transformou num espaço privilegiado de encontros à margem de um grande sistema. E, nesse sentido, seria até bom relativizar aquele chavão que diz: ah, mas os documentaristas da classe média e da classe alta não fazem filmes sobre a classe alta, sobre a classe média. Bom, mas aí teriam que ser filmes quase científicos, porque, na verdade, o filme do encontro, o filme desse tipo de afirmação, a classe média e a classe alta não precisam dessa defesa, né? Eles não precisam dessa aliança, dessa afirmação. Está todo mundo, né, comendo seu bifinho no almoço, mas esse fazer artístico precisa encontrar algo que ainda esteja transtornando esse sistema, né? E talvez isso só seja possível realmente dentro das circunstâncias atuais, em que aí pode se transtornar a própria lógica do que é a narração documental, que passa a ser, na verdade, a atividade do realizador. Eu vi, inclusive, um filme recente que eu não sei se vocês viram, o Câmara Oculta, do Marcelo Barroso, Marcelo Pedroso. Câmara Escura, do Marcelo Pedroso, trocando tudo. Que é um filme que, na verdade, ele tem uma proposta de dispositivo que ele esconde uma câmera, entrega para as pessoas, e ele fez o filme, o dispositivo não dá certo. Mas o que eu acho interessante também é que ele revela essa questão fundamental do documentário, que é a intenção, o gesto do realizador, né? Que esses filmes têm, na verdade. Eu falei da coisa da afirmação poética, da afirmação da margem. Tem um gesto de, não, é preciso afirmar esse lugar. O gesto do realizador de tentar definir o seu universo. Isso sem dúvida. Não, e tem os filmes em comum também, esses filmes, essa ideia de definir o universo, além da relação, de ser um cinema de relação, com um objeto, o sujeito, a pessoa que a gente está filmando, ou as pessoas, ou a situação, por alguma razão, todos esses filmes estão refletindo sobre o cinema. E no filme agora tinha cenas de ficção mesmo, montadas, né? Aqueles pessoas no mar, que são os próprios estradeiros, né? Parecendo o filme do Eisenstein, que Viva México. É uma tentativa de uma iconografia dessa tribo, vamos dizer. Tudo também invenção da nossa cabeça. Do ponto de vista formal, quer dizer, justamente o filme que teoricamente deveria estar olhando para a realidade e só, por isso se chama documentário, é o filme que mais está investigando linguagens, passando por todo esse leque. Eu acho que esse filme se aproxima muito do sentimento que essas pessoas passavam para a gente e da experiência que a gente teve na estrada. Eu acho que ela é muito mais próxima do real, vamos dizer, da realidade, do que se ele fosse um filme mais verbal, vamos dizer, com mais depoimentos, com tentativas de explicações racionais. A gente estaria totalmente, acho que, se distanciando dessa sensação que a gente teve, sabe, em fazer o filme mesmo. Mas o grande barato, acho que é fazer o filme com um assunto que realmente você ame, né? Que lhe interessa muito. Não me interessa muito, não tem me interessado muito, por exemplo, classe média. Enfim, eu acho que são dramas que não me atraem, talvez porque eu vivo e também não acho interessante a minha vida. Então, mas mais uma vez, essa semelhança dos dois filmes eram assuntos que nós gostávamos muito de estar investigando, né? Faz muita diferença isso. Sem dúvida. Essa coisa do desgarramento, de certa maneira, né? Que esse registro, eu acho que é interessante pegar essa questão sensorial fundamental. Na verdade, você falou muito da coisa da construção da imagem, né? Quer dizer, aí eu acho que existe um gesto dos dois filmes mesmo,
de se construir dessa maneira, né? A imagem como discurso, né? De criar imagens que remetam àquele universo, não necessariamente representem os universos, né? Que não necessariamente registrem apenas tal como se apresenta, mas que, enfim, que emulem, que consegue, de certa maneira, presentificar aquilo lá, né? Trazer aquilo lá. Se não fosse isso, na verdade, seria uma coisa um pouco logocêntrica, né? De fala para explicar. E é interessante como na verdade, os dois filmes têm explicações. As pessoas apresentam suas versões de mundo, mas são versões que são tem vistas seus até mistérios, como mito, que né? não deixa tudo claro, né? Não, e se assume um pouco como um mito, como a construção do personagem, da afirmação de um universo pessoal. Né? Isso eu acho que é interessante como os filmes conseguem trazer isso, desse encontro com os personagens, que foi esse primeiro tópico que eu trouxe. Assim, eu acho que tem essa busca que de certa maneira norteia, né, os filmes, de encontrar esse mito que os personagens criam para si, né, essa crença que eles fazem de serem aquilo que eles são. Essa construção que você faz de você mesmo, desse personagem que você leva, um pouquinho mais você quebra aquilo e aí não é bom. Deixa eles vivendo assim. Mas sabe o que eu acho, Renata, em relação a essa coisa? Isso é uma questão ética, né, também, né, que a gente tem em relação ao personagem, aos personagens. As pessoas são o que são, entendeu? Como eu estava conversando com um amigo meu, por exemplo, travesti, fazer um filme sobre travesti. Eles passam a vida, quer dizer, construindo um personagem. Então, para que você vai desnudar esse personagem? O que é que você quer com isso, entendeu? Então, esse limite até onde a gente vai, eu acho bom pensar assim mesmo. Sabe? Se o Ali não queria ser visto a paisana, vamos dizer assim, claro, não era para ser visto mesmo, sabe? Mas é verdade, mas eu acho que o seguinte, talvez a gente está falando o tempo inteiro aqui da questão ética, da relação, e o João Moreira Salles coloca isso muito bem. Ele coloca o documentário, o que diferencia o documentário de todo o resto é que a questão ética se coloca primordialmente, porque você está lidando com alguém vivo, né? Vivo, real, né? Que existe e tal. Isso diferencia o cinema do documentário do cinema que lida com atores e tal, que aí já tem uma representação. Agora, eu acho que a ética tem que ser, a gente tem que ter isso como um piso. Abaixo daquilo a gente não pode. Mas não como um teto que tolha o nosso voo, o voo da imaginação, o voo da construção. E aí é uma questão que vai sempre se colocar um dilema para o realizador, porque o compromisso do realizador maior não é com a realidade e nem com o personagem. O compromisso é com a história que ele está contando. Então, assim, é muito por isso, talvez até do ponto de vista ético, minha vontade de esquecer dessa palavra documentário é para a gente poder voar mais e para as pessoas saberem que foi para a tela não é mais o Ali que está na tela é o Ali Salomão do Pancinema Permanente, não é o Ali Salomão absoluto. Ele é como qualquer ética. Essa ética também é uma ética. Inversão, né? Mas se você for voltar a Aristóteles, a ética é também contingencial. Não tem uma regra absoluta. Então, como a própria ética, o Ali do filme não é o Ali absoluto. O Ali era assim porque eu vi o Pancinema Permanente. Não dá para afirmar isso. Ele não era totalmente assim. Eu conheci o Ali inteiramente. O que você está conhecendo ali é um personagem do personagem, feito a pelo menos 4 mãos, as minhas e as dele. Mas não é... Então, assim, eu acho que talvez o primeiro mandamento dessa ética seja o de dizer público. O documentário não é a realidade, não é o que está aqui, não sai dizendo que você viu a realidade. Um exemplo de quem discorda totalmente do que eu estou falando é o Errol Morris, que eu gosto muito. Por exemplo, o filme
a linha azul, a Thin Blue Line, que no Brasil tem um outro título, né, que eu esqueci agora linha totalmente. Da morte, alguma coisa, a tênue linha da morte, uma coisa assim. Não lembro também. É a tênue linha da morte. É. Foi lançado em DVD pela Videofilme. Exatamente. É um exemplo disso. Quer dizer, o filme alterou a vida de uma pessoa que estava condenada à morte e, de certa maneira, por causa do filme, se livrou. Mas o que o filme fez não foi pelo ritual cinematográfico. Quer dizer, quando a gente entra para sentar, fechar, apagar a luz, se isolar do mundo, assistir um filme, a gente está participando de um ritual que a gente pode chamar do ritual cinematográfico. Existe um outro ritual, que é o ritual jurídico. Ele foi o cara do filme, foi absolvido pelo ritual jurídico, não pelo cinematográfico. O ritual cinematográfico fez o que quase toda obra de arte faz, a boa obra de arte, que é você questionar a realidade. Então, nesse caso específico, as pessoas viram o filme, questionaram a coisa e se abriram um novo processo jurídico. Todo o ritual jurídico foi feito e o cara foi absolvido, né? A partir do filme, sim, a partir do filme. Mas não foi o filme que absolveu ele. O filme não é para isso, não é feito para isso, né? Então, eu acho que talvez a coisa mais ética que a gente tem para fazer, eu concordo que a ética se coloca, mas a primeira coisa é dizer assim, olha, o documentário não é a realidade, nem o jornalismo é a realidade, porque se você agora, eu acabei de abrir o UOL antes de vir para cá, as cinco notícias mais lidas do UOL são só histórias. Mais nada, é futrica de futebol. A primeira é assim, está lá escrito, vocês abrirem agora, deve estar lá. Iate é encontrado com um morto e 120 milhões de dólares em cocaína. Essa é a notícia mais importante de todo, com a Palestina sendo atacada, Israel recebendo morteiros do outro lado, o mensalão, tudo. A notícia mais importante é iate de 120 milhões de cocaína com um morto. É uma linha de Hollywood, né, de roteiro, de alguém vendendo um roteiro para um produtor de Hollywood, né, de um filme B. E é isso que interessa as pessoas, né, assim, mesmo quando é jornalismo. Então, é esse questionamento que esses filmes trazem, essencialmente. Eu acho que é a coisa mais importante. Né? Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Boa noite. Não, eu acho que o Carlinhos tem totalmente razão em relação a essa problematização do documentário, que tem esse drama, né, essa tragédia. Quer dizer, claro que muitas vezes preexiste, Jogo de Cena é um filme em que todo o seu dispositivo é conceitual, estético e ético, né? Muitos dos filmes de dispositivo, a linguagem pré-existe em relação ao seu, entre aspas, objeto filmado. Mas, sem dúvida, o documentário, tal qual chamamos, né, esse grupo de filmes tão interessantes, tão problemáticos, são filmes cuja escritura se faz nessa não é nem autografia, né? É uma altergrafia. E eu não vi o filme da Renata, infelizmente, mas acho que Carlinhos falou muito bem em relação a como essa linguagem se construiu na relação com o Ali. É muito interessante como o Ali se torna uma espécie de diretor-personagem e o seu personagem no filme se torna o seu personagem se torna um diretor-personagem, do Ali é um personagem-diretor. Essas posições se invertem, esse perspectivismo se inverte a todo tempo. E aí, falando dessa questão da ancoragem na realidade, eu acho muito interessante como, no seu caso, a biografia do Ali, porque a biografia se insinua, né? A escrita da vida ela é mais uma linha narrativa do filme. E eu acho muito interessante que, no seu caso, não é uma biografia, entre aspas, também, tradicional, no sentido de que visa chegar a um segredo último, oculto, desvelar uma realidade por trás da aparência, mas a biografia do Ali é mais uma das ficções possíveis daquela vida. Isso eu acho incrível no filme. Exatamente. Você constrói a dimensão propriamente biográfica, que seria o quê? As imagens de arquivo,
né? Uma ideia de uma cronologia que se insinua, a morte ao final. Mas essa cronologia ela é mais uma das ficções possíveis daquela vida. Totalmente. E isso eu acho absolutamente maravilhoso, nesse momento em que também o documentário é muito reduzido ao documentário biográfico, ainda mais no nosso contexto de produção, né? Os retratos têm essa vontade de verdade, né? Essa fome biográfica que pode ser terrível. E alguns filmes escapam a isso de maneira maravilhosa, que recusam, né, que trabalham com essas esfinges que nunca são reveladas. Mas, enfim, só queria falar isso em relação a essa dimensão do Ali. Né? Total. E eu concordo com as duas coisas. A primeira coisa em relação à palavra e a palavra ter servido, a palavra documentário ter servido quase como uma provocação para esse tipo de documentarista que a gente que tem vários, né, no Brasil principalmente, talvez o que é uma das grandes características do cinema brasileiro atual, né, serviu como provocação, e as coisas se dão mesmo em ação e reação, né, na forma de ação e reação e tal. Isso funcionou. Mas o que eu estou dizendo, até queria evitar, eu não queria, porque também nem é a minha função, acho que é muito mais de alguém que escreve e tal, falar sobre isso, mas eu sinto a necessidade agora de dar um segundo passo, sabe? De falar, já foi isso, já foi esse primeiro momento de confrontação com a eu acho que tem que chamar filme. É só filme. É filme, ponto. É filme. Né? Mas se quiserem inventar um gênero para isso, pode ser um outro gênero, mas não um documentário. Porque documentário é um desses gêneros quase que provisórios que existem, como videoarte. Foi um gênero provisório. Videoarte também. Quase não existe mais esses limites, né? Estão vendo edital todo agora. Gênero é provisório. Num certo escopo de tempo, né? Uns mais, outros menos, porque comédia existe há muitos anos, drama também, pelo menos 2000 ou mais. E gêneros, mal ou bem, pela definição, são gêneros que têm regras, né? Talvez a grande questão é que o documentário a gente não consegue mais definir quais são as regras que afirmam o que é um documentário. O documentário tem um problema que parece que ele é um apêndice do cinema. Eu lembro, por exemplo, a videoarte começou a acabar em 90, final dos anos 90. Eu sei porque eu era considerado videoartista, era isso que eu fazia. Hoje em dia você fala videoarte, as pessoas mais jovens nem sabem o que é. Elas não sabem mais, você fala videoarte, ouvi falar, tal, mas não sei direito o que é. Na época era uma coisa. Eu lembro na Bienal, a videoarte, quando a arte, vamos dizer, a arte sem adjetivo, a arte da Bienal, né, começou a aceitar de volta o vídeo, a imagem em movimento, naquele momento, final dos anos 90, eles fizeram um apêndice inflável do lado do prédio da Bienal, onde estavam as obras. Foi muito... uma bandeira, assim, uma coisa tão sintomática do que estava sendo pensado. Toda a videoarte estava num apêndice, numa coisa inflável, do lado do prédio do Niemeyer. E o documentário parece que, desde sempre, quando, na verdade, o documentário é a essência do cinema. O primeiro cinema foi documental. A câmera dos Lumière apontou para a realidade, não para um ator, né? Estava apontando para um trem. Né? Mais ou menos, né? Tinha atores, né? Tinha atores e também mesmo se não tivesse. E a saída da fábrica foram 4 takes também. Pois a fábrica. Então, tá vendo? Mas você pode chamar, como esses, a gente chama isso de documentário, muito mais facilmente você poderia chamar aquilo é mais documentário ainda. Mas hoje em dia, é como se fosse um apêndice do que a gente chama de filme. Diferente de todos os outros gêneros, como se ele tivesse alguma qualidade especial por se ligar à realidade, por ter essa fronteira com o jornalismo. Acho que já esse momento já passou. Acho que tem um segundo momento para as pessoas ficarem mais livres ainda, sabe? Para esquecerem disso. Até, inclusive, pela questão ética. Para a questão ética não... Eu digo isso pelo seguinte, se o Ali tivesse vivo, talvez certamente o filme não seria assim. E o Ali certamente adoraria o filme, do jeito que ele está. Mas se ele tivesse vivo, talvez eu não conseguisse fazer o filme
com a presença dele na minha cabeça, sabendo que ele iria ver, entendeu? Então, se a gente tivesse essa licença, vamos dizer, existe a licença poética, mas se tivesse a licença ficcional, ou seja, que você pode fazer qualquer coisa, seria legal, né? Eu acho. Eu acho que também consigo enxergar essa liberdade, essa busca assim por uma linguagem autoral nos filmes de ficção também. Em alguns, né? Em alguns, mas bons filmes brasileiros, inclusive. Relativamente pouco vistos, que os mais vistos a gente sabe que seguem modelos rígidos até hoje. Mas a gente consegue. Vamos lá, vamos fazer. Contanto que os editais não acabem, né? Que continuem, a gente vai tentando. Esses filmes, provavelmente esses filmes que você está falando, eu sinto um parentesco maior com esses filmes de ficção do que com outros documentários. Acho que os filmes que eu faço, considerados documentários, estivessem sob um rótulo junto com esses filmes que são considerados ficção, do que com alguns outros. A ficção que tá conseguindo se afastar do clássico, né? Que também também marca a posição, uma conquista, né? Também, né? Na verdade, essa questão que você está falando muito do documentário não ser real, eu vou ter liberdade de elogiar a curadoria, porque você me elogiou, mas eu também estou convidado aqui para conversar com vocês. Mas o fato da gente estar num festival chamado Adaptação, para falar de um documentário que retrata pessoas, tem essa afirmação de que é uma construção imaginária, né? Enfim, de discurso cinematográfico mesmo, né? Que a gente recria algo, adapta vidas ao cinema, de certa maneira. Então, acho que esse debate um pouco propõe esse tema, né? E, voltando, o que eu acho importante notar é que o que se fala sobre documentário e o cinema documentário que se produz, há muito tempo já tem essas questões. Quer dizer, não vou nem entrar em coisa de Jean Rouch, mas aqui no Brasil, né? Muito depois de Jean Rouch e tudo mais, mas aqui no Brasil, se a gente pegar, de repente, os documentários de um Jairo Ferreira, que eram pouquíssimos vistos, pegar, por exemplo, um Horror Palace Hotel, que é um filme que o Rogério Ganzella quase que co-dirige, que é um documentário sobre o Festival de Brasília, quando fizeram uma mostra paralela de horror no cinema brasileiro, em plena ditadura. Então, tinha toda uma metáfora em torno disso, e também os filmes que estavam no horror eram os filmes que ninguém via, e os filmes da competição principal eram os filmes mais caros e tudo mais. E a gente vê ali uma construção de universo, a começar pelo nome, né? Quando ele fala Horror Palace Hotel, ele faz do hotel do Festival de Brasília como se fosse um daqueles casarões de filme de horror, né? Quer dizer, essas questões todas da fronteira, da construção do documentário, elas estão presentes já talvez desde o princípio, desde o Lumière, né? Mas o que é impressionante hoje é que com esse volume de produção, com esse volume de pensamento, de gestos, de atitude para registrar personagens e mundo, o que de repente se adensou, se tornou algo necessário para a gente tentar delimitar não digo delimitar essas novas fronteiras, mas marcar o fato de que as velhas fronteiras não valem mais, talvez. Né? Acho que os filmes, de repente, denotam isso muito, nesse sentido. Né? Os filmes como construções mesmo de mundo, construção de filmes mundos, eles marcam isso muito claramente com suas narrativas. A gente pode pensar no documentário como um filme que aborda uma realidade, vamos dizer, né? No caso de abordar personagens, eu acho bem mais difícil. Foi a primeira vez que eu fiz, né? Porque eu tenho um trabalho anterior também com o Serginho, que é o Praça Walt Disney, que também é super híbrido, porque é um documentário sem nenhum depoimento sobre um bairro, sobre a cidade em transformação, sobre um bairro. E a gente mete a mão mesmo, com intervenções. Com a própria música dos filmes do Walt Disney. Com música do Walt Disney, com tudo isso, mas, no final, o discurso se monta, assim. Na verdade, a gente se coloca realmente diante daquela realidade, se posiciona diante dela, e ela também se impõe, ela se mostra, né? Mas a experiência com personagens eu acho até, talvez não eticamente, mas é bem mais delicado. É bem mais delicado. Seria legal mostrar que também, muitas vezes, as pessoas que estão... Às vezes não sabem que estão atuando.
de certa maneira, quando você está... Eu estou dizendo isso pelo seguinte, o Ali, supostamente eu estava apontando a câmera para a realidade. O Ali é da realidade, né? Ele faz parte da realidade. Ele estava ali, ele é a realidade, eu estou filmando. Mas ele estava sempre atuando. Quando ligava a câmera, principalmente, ele atuava mais ainda. Então, é ficção ou é realidade? É realidade porque ele está no suposto mundo real, não tem luz, não tem set. Então, dá para chamar de realidade. Mas se ele está atuando, é o quê? Atuação é ficção, né? Não é realidade. Talvez todo filme seja um documentário da atuação dos atores. De certa maneira, não é só um jogo de palavras, isso é real. E as pessoas, quando dão depoimento para a câmera, ou numa situação como essa, de certa maneira também tem uma atuação. Não quer dizer fingimento, quer dizer atuação, uma construção de personagem. Eu não falo assim, todo com um discurso, com determinadas palavras, quando eu estou conversando com um amigo. Posso falar em alguns momentos, outros não, mas existe uma atuação, um grau de atuação em cada... Aliás, eu adorei ele falar que mentiras essenciais são necessárias. Eu acho isso fantástico, porque essa minha, enfim, criação burguesa e tal, eu tento ser sempre muito sincera. Isso é uma merda. Isso não é nada, você não está construindo nada com isso. Eu adorei. Serginho sempre fala nisso. Mentira é muito bom. As essenciais... Ele queria usar a máscara. É criação, a ideia de máscara, né? É criação, mas também construção. Mas aí que tá, é um paradoxo muito central, muito essencial da vida, né? Que ele estava tocando ali, que é o fato de que a máscara leva a uma alteração, ajuda no processo de alteração da realidade. E esse processo, vamos dizer, extrai realidade de uma instância que está sufocada, assim, está assim meio, vamos dizer, soterrada por hábitozinhos do dia a dia, burgueses, como você falou. Tal. Essa era a visão dele, principalmente, né? Eu concordo plenamente. Eu concordo plenamente com esse pensamento. Eu acho que você chegou, Carlinhos, numa espécie de definição que eu acho muito precisa do que seria o campo do que a gente chama de documentário, que é a possibilidade de você perturbar a realidade. Quer dizer, um documentário, pelo menos acho que o documentário que nos interessa a todos aqui, é um documentário que perturba a realidade, que não parte da ideia de que a realidade é um modelo a ser representado e que permaneceria inalterado, que é o problema da palavra representação. Então, eu acho que quando o Ali fala alterar, isso é maravilhoso, porque é isso que ele faz na vida e é o que o filme faz. O filme assimila o gesto do seu personagem, isso. Exato. Que é a alteração do espaço. Quer dizer, você não é o mesmo, né? O filme ele intervém. Para Walt Disney é uma intervenção. Isso. É uma intervenção num espaço público. Provocativa. A nossa intenção era causar alguma espécie de expressão num bairro que está totalmente fechado para si mesmo. E é esse princípio, exatamente a mesma coisa. Quer dizer, as intervenções não eram no partido do princípio plástico, nada disso. Tem toda uma falta de inocência naquilo tudo, né? Eram provocações, a essência do que ele falou. Eu acho que a gente chegou num ponto bem interessante para definir o documentário mesmo. Mais questões, gente? Eu ponho aqui a plateia. Mas, de certa maneira, essa questão mesmo... a gente está falando muito dessa coisa da alteração de uma percepção da realidade. É um gesto político, né? Fundamentalmente, a gente chega nesse ponto, né? Tem um gesto e é um gesto artístico, estético, político também de cinema. E é o que é ação-reação, o que nos provoca também, que a gente tem vontade de investigar, né? E de também provocar, né? Vários dos filmes, na verdade, os filmes de Pernambuco, a gente percebe muito
essa atitude com relação à cidade, né? Vários, pra gente pensar que tem muitos desses filmes que a gente tem está essa passando intervenção. exatamente por uma transformação. Que o Rio também tem, mas a gente vê muito menos no Rio de Janeiro esses filmes. Eu vi um que eu vi recentemente que trata disso um pouco, é Esse Amor que Nos Consome, do Alan Ribeiro, um filme muito bonito. Mas em Pernambuco, se a gente for pensar, a gente consegue pensar em uns 20 filmes que tem essa coisa da intervenção na cidade, né? Tanto de ficção quanto os ditos documentais, né? Para É estranho, mas a gente está exatamente passando por uma transição. A cidade está se transformando agora, hoje. Né? A gente está, na verdade, procurando essa nova identidade da cidade, porque muito do que a gente conhecia está ruindo, estão desconfigurando todo aquele visual, enfim, aquela identidade nossa. Então, é coincidência, mas é porque nos toca realmente, verdadeiramente, né? Eu acho que o Rio já passou, as principais transformações, elas já foram há muitos anos atrás e deve ter provocado também. Agora está acontecendo uma coisa brava. Inclusive, meu novo projeto que eu filmei num bairro onde hoje, eu terminei de filmar e eu consegui registrar essa evolução de um grande shopping que abriu agora e que mudou a cidade, mudou o trânsito, mudou tudo. Eu não quero falar propagandear isso, não. Eu vi fotos por aí, realmente. É incrível como transforma uma realidade, um bairro que crianças brincavam na rua ainda, com bola. Tudo isso, essa vida meio rural ainda, sabe? Meio subúrbio dentro da cidade. E, de uma hora para outra, muitos carros, muitos operários, muitas máquinas. Inclusive, aí vem atropelamentos e mortes de operários, tudo isso. Mas de uma forma assim, avassaladora. Então, não tem como a gente não perceber isso e não se influenciar com isso, não querer se expressar, né? Enfim, pode ser que, diante disso, dessa nossa posição política, a coisa se reverta, ou se tenham mais cuidado. Enfim, a gente faz o nosso papel, né? É uma forma de reivindicação política também, através do cinema, sem dúvida. Bom, foi uma conversa muito agradável. Agradeço ao convite da organização por fazer parte desse bate-papo tão bacana, logo depois dos filmes recentes muito bons. Acho que a gente está falando dessa coisa desse adensamento, a gente tem um pouco que pensar no que esses filmes todos estão acarretando, né? Estão proporcionando para a nossa ideia do que é cinema mesmo e para o que é os filmes que a gente pode pensar em fazer. Acho que, na verdade, essa década que acabou e mais esses últimos anos, assim, de repente, a gente ainda vai precisar respirar um pouco e olhar com calma para ver o emaranhado de novidades, ideias novas, invenções que estão acontecendo. Mas acho que aqui hoje a gente conseguiu, enfim, tratar de alguns pontos. Isso é muito interessante. Não sei se vocês querem falar ainda mais alguma outra coisa. Mas... Eu queria agradecer pelo convite. Adorei estar aqui, adorei mostrar o filme mais uma vez. Para mim também, que já fazia alguns meses que eu não vi o filme, também consegui ver coisas novas, também é bom. E adorei ver o PAN Cinema Permanente, adorei ter essa aproximação maior com a Ali Salomão. Muito obrigada pelo convite. Foi ótima a conversa mesmo. Enfim, agradecendo também aqui a plateia. É isso, né, gente? Boa noite.